Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai ver algumas sínteses sobre a propriedade distributiva e ver como funciona, como eu resolvo uma propriedade distributiva. Porque até a aula passada a gente viu o que é e como monta geometricamente. Agora a gente vai ver como resolver. Tá? Então, em primeiro lugar, tem alguns exemplos aqui. A apostila mostrou aqui, ó, que 7 vezes 4 mais 3 é a mesma coisa, exatamente igual que 4 mais 3 vezes 7. Por que que é igual? Lembra que eu falei que na multiplicação, até grifei aqui a multiplicação, tanto faz se o parênteses vem do lado direito ou se o parênteses vem do lado esquerdo. Tanto faz. Na multiplicação, eu posso comutar tranquilamente, tá? Ou mesmo, aqui é uma adição. Tanto na adição como na subtração, se a propriedade distributiva for uma multiplicação, eu consigo comutar, ó. Tanto faz se o parêntese está do lado direito ou se o parêntese está do lado esquerdo da multiplicação. Então, de novo, na propriedade distributiva, tanto faz se o parêntese está do lado direito ou esquerdo na multiplicação. Eu consigo fazer a propriedade distributiva. Tá? Então, eu vou pegar essa primeira aqui, ó, para mostrar como resolver. Então, vou pegar essa como exemplo. 7 vezes 4 mais 3. Eu coloquei ela aqui. Agora, eu vou pegar e mostrar como resolve, tá? Então, sempre que eu tiver um número vezes valores dentro de um parênteses, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Então, quando que eu bato o olho e sei que é uma propriedade distributiva? Quando eu tenho um número, tá? Vezes números dentro do parênteses. Então, como eu resolvo isso? Esse 7, ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parênteses. Tanto o 4 como o 3. Então, esse 7 vai multiplicar tanto o 4 como o 3. Tá? O 7 vai multiplicar tanto o 4 como o 3. Ele vai multiplicar todo mundo que está lá dentro. Como aqui é uma operação de soma, então, aqui vai ser uma soma também. Deixa eu fazer melhorzinho aqui. Tá? É assim, tá, que eu aplico a propriedade distributiva. Então, já apliquei a propriedade. Como resolve? Agora vem uma expressão numérica que vocês já aprenderam desde o 5º ano, né? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3, 21. Tá? Então, o que é aplicar a propriedade distributiva? É pegar o número que está lá do lado de fora e multiplicar todo mundo que está lá dentro. Isso aqui é a propriedade distributiva. Isso aqui é a propriedade distributiva e aqui é a resposta dela, tá? Mas eu não posso parar por aqui. A hora que eu apliquei a propriedade distributiva, eu tenho que fazer uma expressão numérica, tá? Primeiro a multiplicação, 7 vezes 4, 28, 3 vezes 7, 21, e depois, por último, a soma, tá? Que vai dar 49. Ok? A propriedade distributiva deu 49. Se eu tivesse voltado aqui do início, tá? Lembra que a gente fez a parte geométrica? Quanto que é 4 mais 3? 7. Muito bem. Seria 7 vezes 7. Só que esse 7 aqui, tá? Ele foi decomposto. Ele foi feita uma decomposição, tá? No lugar do 7, ficou 4 mais 3. Se eu voltasse o 7, quanto que é 7 vezes 7? Muito bem, 49. Então, o resultado é o mesmo, só que ele está num formato diferente, tá? Ao invés de eu ter o 7 aqui, eu tenho o 4 mais 3, que vai dar na mesma, tá? É só a maneira de resolver que é diferente, que isso é chamado de propriedade distributiva, tá? Então, eu fiz esse como exemplo para vocês, tá? Quando eu tenho a divisão, é a mesma coisa. Tem uma regra a mais que a gente viu na aula passada. A divisão, que é essa aqui de cima, tá? Na divisão, ó, eu só posso fazer quando o parêntese está do lado esquerdo. Quando o parêntese está do lado direito, ó, ou dá errado. Então, ó,
Na divisão, eu só consigo fazer quando o meu parêntese está do lado esquerdo. Aí, beleza. Se tiver do lado direito, não tem como fazer propriedade distributiva. Aí tem que achar um outro caminho para fugir. Tá bom? Como os dois são do lado esquerdo, eu consigo fazer a propriedade distributiva. Vou pegar esse primeiro como exemplo, porque eu já anotei aqui como eu aplico a propriedade, tá? Tanto 6 como 8, eu vou dividir por 2. Então, tanto 6, vou dividir por 2, como 8, eu também vou dividir por 2. Como aqui dentro é uma soma, vai ficar um sinal de mais, ok? Apliquei a propriedade distributiva, gente. A propriedade distributiva é isso. Tudo que está dentro do parênteses vai dividir por 2, tanto 6 como 8. Agora, vamos lá. Quanto que é 6 dividido por 2? Muito bem, 3. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Agora é só somar. 3 mais 4, 7, tá? Isso é a propriedade distributiva. Se eu não tivesse a propriedade distributiva, eu teria isso daqui, ó. No lugar de 6 mais 8, quanto que é 6 mais 8? Muito bem, 14, tá? Então, no lugar de 6 mais 8, se eu tivesse o 14, ficaria 14 dividido por 2. E quanto que é 14 dividido por 2? 7. O resultado é o mesmo, só está escrito de uma maneira diferente, tá? No lugar do 14, ele foi decomposto aqui pelos fatores 6 e 8, beleza? Na linha de baixo, eu tenho a mesma coisa, tanto é que eu fiz uma setinha aqui, ó. Eu tenho a mesma coisa na linha de baixo, só que ao invés de estar em forma de divisão, eu estou em forma de fração. Quantas vezes eu falei para vocês que uma fração é uma divisão? Esse sinal aqui da fração é a mesma coisa que esse sinal da divisão, tá? Então, isso e isso são as mesmas coisas. Quando vocês verem uma fração, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Tanto 6 como 8 está sendo dividido por 2. Tanto 6 como 8 está sendo dividido por 2. Tanto 12 como 4 está sendo dividido por 4. Tanto 12 como 4 está sendo dividido por 4. Não esqueçam que aqui é um sinal de menos, aqui é um sinal de mais, tá? Cuidado para não errar nessa hora. Parênteses sempre, porque se você não colocar o parênteses, vou dar um exemplo aqui. Se vocês fizerem isso, ó, 6 mais 8, deixa eu pegar um outro lápis. Se vocês fizerem isso, ó, 6 mais 8 dividido por 2. Eu entendo que só o 8 está sendo dividido por 2. Aí vai ficar 6 mais 8 dividido por 2, não é 4? Vai ficar 6 mais 4, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que tanto 6 como 8 seja dividido por 2. Então, é sempre no parênteses. Propriedade distributiva, sempre esses dois fatores, né, vão estar no parênteses. Só um exemplo para vocês verem que não pode deixar sem parênteses, tá? Agora eu vou apagar. Bom, agora aqui tem uma síntese, tá? Mostrando que é o seguinte. 10 dividido por 2 mais 3. Ok. Olha só, vejam só que o parênteses, ele tá do lado direito. Quando o parênteses está do lado direito, eu não posso aplicar a propriedade distributiva. Tá? Então, o que significa aqui? Que o 10, ele está sendo dividido tanto por 2 como 3. O 10 está sendo dividido tanto pelo 2 como 3, tá? Mas eu posso aplicar a propriedade distributiva, fazer 10 dividido por 2 e 10 dividido por 3, ó. 10 dividido por 2 e 10 dividido por 3. Posso aplicar a propriedade distributiva quando o parêntese está do lado direito? Não, não posso, tá? Quando o parênteses estiver do lado direito, ou seja, quando a divisão estiver do lado esquerdo, eu não posso aplicar a propriedade distributiva, tá? Não posso. Só quando o parênteses estiver do lado esquerdo, beleza? Entenderam? Aí aqui vem, né, de olho na aplicação da propriedade distributiva. Novamente, ele mostra aqui que esse 7, ele vai ser multiplicado por todos que estão dentro do parênteses. Então, nem sempre eu vou ter um fator, dois fatores, tá? Dentro do parênteses. Pode ter 3, 4, 5, 6, quantos fatores quiser,
ok? Então, aqui o 7, ele vai multiplicar o 4, o 7 vai multiplicar o 6, o 7 vai multiplicar o 2. O 7 multiplica o 4, o 6 e o 2, tá? Aqui ele só aplicou a propriedade, ele não resolveu. Vamos para uma divisão. Parênteses do lado esquerdo, yes, beleza, vamos fazer a propriedade distributiva. Tanto 18 como 12 vai dividir por 6, tá? Cuidado com as ordens, não é o 6 que está sendo dividido por 18, é o 18 que está sendo dividido por 6. Sempre quem vem na frente vai continuar na frente. Sempre quem vem na frente vai continuar na frente, tá bom? Então, o 18 vai dividir por 6 e o 12 vai dividir por 6. O 18 por 6, o 12 por 6. Subtração, subtração. Não invertam as ordens. Lembra que na divisão eu não posso comutar. Não posso comutar. Uma coisa é 18 dividido por 6, outra coisa é 6 dividido por 18. Não troquem as ordens, não comute uma divisão, tá? Quem vem à frente, fica à frente. Quem vem na frente, fica à frente, ok? Agora esse exercício é de verdadeiro ou falso. Vamos fazer juntos, tá? Assinale verdadeiro ou falso. Primeira, eu tenho uma divisão onde o parênteses está do lado direito. Posso aplicar a propriedade distributiva com parênteses do lado direito? Não, é falsa. Não posso aplicar, ok? Segunda, na multiplicação, tanto faz se o parênteses está do lado direito ou esquerdo, tá? O que acontece aqui, ó? O 4 vai multiplicar o 6, o 4 vai multiplicar o 3 e o 4 vai multiplicar o 5. É o que está acontecendo aqui? É. Então, a letra B, ela é verdadeira. Letra C é uma divisão e o parênteses está do lado esquerdo. Vamos ver se a propriedade está certinha? O 6, ele vai dividir por 2. O 8 vai dividir por 2 e o 4 vai dividir por 2. E é exatamente o que está escrito aqui. Então, a letra C, ela é verdadeira. Letra D, o meio vai multiplicar por 4 e o 0,2 vai multiplicar por 4. Aqui, propriedade distributiva certinha, beleza? Ok. Letra E, toda fração é uma divisão, tá? Isso aqui seria o seguinte, vamos lá que eu vou escrever aqui, ó. Esse 45 mais 30, tá? Ele estaria sendo dividido por 5. Tá? Tanto 45 como 30 está sendo dividido por 5. E como eu resolveria isso? O 45 vai dividir por 5 e o 30 vai dividir por 5. 45 dividiu por 5 e o 30 dividiu por 5. Beleza, porque o parêntese está do lado esquerdo. Quando eu tenho uma fração, tá? Eu tenho que ter o parênteses, ou seja, eu tenho que decompor o número de cima. Eu não posso decompor o número de baixo, ok? Então, a letra E também é verdadeira. E por último, tá? Eu tenho uma multiplicação, então esse 6 eu tenho que multiplicar por 7 e o 6 eu tenho que multiplicar por 9. Aqui, ó, o 6 multiplicou por 7. Yes, beleza. Depois, o 6 multiplica por 9. O que acontece aqui? Está faltando 6, então aqui é uma pegadinha, tá? Eu consigo comutar uma multiplicação, porém, não tenho 6 multiplicando por 9. Se eu não tenho 6 multiplicando por 9, a letra F, ela é falsa. Próxima atividade, tá? Tanto Paula como André tem um exercício para resolver, cada um fez uma propriedade diferente. E é para a gente anotar na letra A quais foram as propriedades utilizadas, tá? Pessoal, olhando aqui na Paula, tá? Primeiro, o que a Paula fez? Ela associou e depois ela fez uma propriedade distributiva que eu vou mostrar para vocês lá na letra B, tá? Então, escrevam que a Paula ela fez uma associativa, depois uma propriedade distributiva, que eu vou mostrar depois para vocês. E o André? O que o André fez? Gente, o André, ó, ele comutou o 75 com 1,9 de lugar, ó, ele trocou, tá? Ele fez uma propriedade comutativa,
tá? Então, o André fez a propriedade comutativa, tá? Então, o que que aconteceu? A Paula, ela associou quem está do lado e depois fez uma propriedade distributiva. O André, ele não quis associar, ele quis primeiro comutar, tá? Ele comutou, depois só que ele associou aqui, beleza? Então, ficou assim. Paula fez a propriedade associativa, depois aplicou a propriedade distributiva. André fez a propriedade comutativa. B, explique o procedimento de cada um. Agora aqui eu vou explicar, tá bom? Então, o que que a Paula fez? Na primeira passagem, ela aplicou a propriedade distributiva. Como assim? Tá? A Paula, 4 vezes 1,9 virou isso. Pro Aline, como ela transformou isso nisso? Tá? A Paula não tinha 4 vezes 1,9? O que que ela fez com esse 4 vezes 1,9? Ela não sabia fazer esse cálculo mental. O que que ela pensou? Eu sei fazer 4 vezes 2. Então, ela transformou esse 1,9 em 2 menos 0,1. Então, lembra aqui que é a propriedade distributiva lá no começo, como montar? Ao invés dela ter 1,9, ela pegou o 2 menos o 0,1. Quanto que é 2 menos 0,1? 1,9. É a mesma coisa, tá? Só que ela fez isso. Por quê? Porque para aplicar a propriedade distributiva. Quanto que é 4 vezes 2? 8. 4 vezes 0,1? 0,4. É daí que ela tirou esse resultado. 4 vezes 1,9 virou 8 menos 0,4, né? Ali vocês não conseguem entender de onde ela tirou, mas aqui eu comecei a mostrar para vocês que ela aplicou uma propriedade distributiva. Transformou 1,9 em 2 menos 0,1, em parênteses, porque isso tudo vai virar 1,9. A hora que aplicou a propriedade distributiva, ficou 8 menos 0,4. Porque 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 0,1 é 0,4. Tá? Então, esse foi o primeiro passo da Paula. Depois que ela fez tudo isso, para os dois últimos fatores, ela dobrou o primeiro fator e reduziu o segundo pela metade. Então, vamos lá. Ela tinha 2,5 vezes 8. Pro Aline, não consigo fazer isso de cabeça, porque é um número decimal. Então, o que que ela pensou? Ela dobrou o primeiro fator. Qual o dobro de 2,5? 5. Só que a partir da hora que ela dobra um fator, ela reduz o outro pela metade. Metade de 8 é 4. Posso fazer isso? Na multiplicação, pode. Quando dobra um fator, o outro reduz pela metade. Agora, vocês sabem quanto que é 5 vezes 4? 5 vezes 4? 20. Muito bem, tá? Então, ela fez isso daí, tá? Primeiro, ela fez uma propriedade distributiva e no outro, ela fez essa propriedade aqui. Ela dobrou o primeiro fator e reduziu o outro pela metade, ok? Procedimento do André. Do André é bem mais simples, tá? Ele comutou, como eu já tinha dito, e depois associou, tá? Então, ele comutou, ele trocou esses dois de lugar. Aí, ele associou o 0,25 com 0,75, como eu escrevi aqui. E associou 1,9 com 8,1, como eu escrevi aqui. Por que que ele fez isso? É muito mais fácil somar. Pensa em dinheiro. 25 centavos com 75 centavos. Eu tenho uma moeda de R$1, tá? Então, é muito mais fácil comutar e somar esse aqui, tá? Porque vai dar um número inteiro. Quanto que é 1,90 mais R$8,10? R$10, tá? Então, ele também comutou, porque é mais fácil somar esses dois, porque vira um número inteiro. Se ele tivesse associado, ia dar número decimal. Aí é um pouco mais complicado de fazer cálculo mental com número decimal. Então, quando você associa e dá para deixar o número inteiro, é bem mais fácil, tá? Depois que ele comutou, tá? E somou, tá? Ele comutou e somou, deu R$1 e aqui deu R$10, tá? Ele somou esse R$1 com R$10. Quanto que é 10 mais 1, ou 1 mais 10, no caso aqui? 11, tá? Então, ele somou
dando 11. Então, ele somou, tá? Vou colocar aqui, obtendo 11. Eita, ficou meio espremido aqui, tá? Obtendo 11. Por último, vamos fazer esse exercício 3, tá? Calcule o valor das expressões. Vamos utilizar a propriedade distributiva, tá? Já deixei esse aqui pronto, mas vamos fazer juntos. Quando eu tenho uma multiplicação, tanto faz o lugar do parênteses, tá? Então, esse 4 vai multiplicar o meio e o 4 vai multiplicar o 3. 4 multiplica meio, 4 multiplica 3. Apliquei a propriedade distributiva. Agora, vamos calcular, tá? Primeira multiplicação, 4 vezes meio é 2. 4 vezes 3 é 12. Depois da multiplicação, eu vou somar. 2 mais 12, 14. Ok? Facinho assim. Vamos para de baixo? A de baixo é o seguinte, a propriedade distributiva é só isso aqui, ó. Esse 2,4 tá para fora, então vamos deixar ele do lado de fora, depois eu resolvo ele, tá bom? Vamos resolver só a propriedade distributiva. Então, vamos lá. Quanto que é 3 vezes 0,1? 0,3. Como aqui é negativo e vocês sabem regras de sinais, vamos aplicar a regra de sinal. Sinais diferentes, menos. Sempre numa multiplicação e numa divisão eu tenho regra de sinais, tá? Continuando. 3 vezes 0,2. Quanto que é 3 vezes 2? Muito bem, 6. Então, vai ficar 0,6. Sinais diferentes, menos. Apliquei a propriedade distributiva. Agora, eu só vou somar. Vou deixar esses 2,4 ainda de fora, porque eu tenho dois números negativos. Se eles dois são negativos, são duas dívidas. Eu tenho uma dívida de 30 centavos e uma dívida de 60 centavos. Então, no total, eu tenho uma dívida de 90 centavos, tá? Porque agora fica mais fácil. Quanto que é 2,40 menos 90 centavos? Então, aqui vai ficar 1,5. Eu tenho 2,40, gastei 90 centavos. Quanto me sobra de troco? 1,50. Letra C. Lembra que toda fração é uma divisão? Então, tanto 12 como 18 e o 6, deixei entre parênteses e eu vou dividir por 4, tá? Então, vamos lá? Tanto 12 como 18 e como 6, eu vou dividir por 4. Então, vai ficar assim, tá? Positivo aqui e negativo aqui. E agora, vou fazer uma expressão numérica, tá? Primeiro, as divisões. Então, 12 dividido por 4 é 3. 18 dividido por 4 é 4,5. E 6 dividido por 4 é 1,5, tá? Sinais diferentes, menos. Sinais iguais, mais. Beleza? Agora, nós vamos somar. Quanto que é 4,5 mais 3? 7,5 menos 1,5 que eu tinha ali ao lado, vai ficar 6, tá? Então, isso tudo aqui vai resultar em 6. É assim que aplica a propriedade distributiva, tá bom? Próximo exercício, eu tenho uma divisão e o parêntese está do lado esquerdo, então dá para aplicar a propriedade distributiva também, tá? Então, tanto esse 6, eu vou dividir por 0,6, como esse 2,4, opa, escrevi errado aqui, tá? Ele também vai dividir por 0,6, ok? Então, aqui, né, o 6 dividido por 0,6 vai ficar 10, e o 2,4 dividido por 0,6 vai ficar 4. Quem não lembra fazer divisão com decimais, relembrem, tá? Não pode ter vírgula. Vou pegar esse aqui como exemplo para ver como eu cheguei no 4, tá? Vou pegar aqui um cantinho da apostila para fazer. Eu tenho 2,4 dividido por 0,6. Eu não posso ter vírgula na divisão. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou andar com a vírgula uma casinha
andar com a vírgula, eu vou multiplicar por 10. Então, quando eu multiplico por 10, essa vírgula anda uma casinha, tá? E aqui eu também vou multiplicar pelo mesmo número que é 10. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula anda uma casinha também. Proline, por que eu tenho que multiplicar por 10? Porque eu não posso ter decimal numa divisão. A partir da hora que eu multiplico por 10, os dois números ficam inteiro, tanto dividendo como divisor, tá? E quanto que é 24 dividido por 6? 4, tá? 24 dividido por 6 é 4. Daí que eu tirei esse 4. 2,4 dividido por 0,6 dá 4. É daí que eu tirei o 4, tá? Dessa conta que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, sempre que eu tenho número decimal numa divisão, tá? Eu não posso deixar o decimal. Eu tenho que fazer com que essa vírgula vá embora. Tá? Na verdade, não é vai embora, tá? É multiplico por 10, ou por 100, ou por 1000, quantas vezes eu precisar, para que não tenha vírgula, que fique o número inteiro. Então, continuando aqui, tá? Fiquei com 10 e fiquei com 4. 10 menos 4, 6. Então, o resultado dessa propriedade distributiva aqui é 6. Beleza? Então, hoje é isso. Olha quanta liçãozinha que vocês têm para fazer, tá? Para corrigir. Por hoje é isso, tá? Mais para frente a gente vai fazer mais exercícios sobre propriedade distributiva. Então, o que vocês precisam lembrar? Na propriedade distributiva, da divisão, eu só posso fazer quando o parênteses está do lado esquerdo. E todo mundo que está dentro do parênteses, tá? Que nem aqui, por exemplo, todo mundo está dentro do parênteses, eu vou dividir quem está lá do lado de fora. O 6, o 2,4 vai dividir aqui, tá bom? E na multiplicação, tanto faz se o parênteses está do lado direito ou se o parênteses está do lado esquerdo. Na multiplicação, eu posso comutar normalmente, ok? Espero que tenham entendido. Um beijo, até a próxima aula.